E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Hoje a gente vai discutir o monoteísmo. Eu fiz uma enquete no Instagram e venceu esse tema para o tema de vídeo. Para quem não sabe, eu tenho Instagram e Twitter também, @vegetalvermelho. Se você quiser, vai lá me seguir que eu vou colocando conteúdo nessas redes também, além do conteúdo que eu coloco aqui no YouTube. Então a gente vai discutir hoje o monoteísmo. O monoteísmo, para quem não sabe, é a ideia de que existe um Deus único em oposição ao politeísmo. E eu vou tentar dizer qual é a relação do monoteísmo com o mundo que a gente vive hoje de maneira bem simples. Eu posso desdobrar isso em outros vídeos. Então vamos lá? O monoteísmo que a gente conhece hoje em dia, que organiza o nosso mundo, é o cristianismo. Mas também o judaísmo e o islamismo juntos formam um triplo monoteísmo. Quando a gente fala de monoteísmo, a gente também tem que ter consciência de que isso não esgota essas três tradições, né? Porque tem uma série de tradições dentro dessas tradições. No interior do cristianismo existe uma pluralidade de interpretações de textos, no islamismo a mesma coisa, no judaísmo a mesma coisa. Tem uma pluralidade de tradições que a gente não pode esgotar. A gente pode, inclusive, encontrar desdobramentos politeístas a partir do próprio cristianismo. Contudo, essas três tradições, elas seguem a ideia de que existe um Deus único. E isso tem uma série de implicações, muitas implicações. Eu vou desdobrar duas questões aqui agora. Primeiro, qual é a posição central para mim, que eu já coloquei em outros vídeos, entre o monoteísmo e o politeísmo? A ideia de monoteísmo vem junto com a ideia de que existe um Deus único, e não só a ideia de que existe um Deus único, vem com a ideia de que existe um Deus único fora do mundo, que ele não está mais aqui circulando entre nós. Enquanto nas religiões tradicionalmente politeístas, os deuses eles circulam no mundo, eles coabitam o espaço que os humanos habitam também, os outros seres animais habitam também, vegetais, etc. e tal. Eles habitam na natureza. No monoteísmo, esse Deus ele não está aqui. Ele criou tudo que está aqui, então ele está fora do mundo. E nesse sentido, a relação no politeísmo entre os deuses é uma relação de tensão, de conflito, de embate. A gente poderia dizer mesmo que é uma disputa política que se instaura ali. E no interior do politeísmo, se um outro povo tem um outro panteão, um outro grupo de deuses, e esses povos se encontram, não é o mais natural você olhar e dizer os seus deuses são falsos quando dois panteões de dois povos distintos se encontram. O que acontece é, se um povo domina o outro, se um povo escraviza o outro povo, você pode dizer, o meu Deus é mais forte que o seu, o meu Deus é mais poderoso. Os deuses que me acompanham, eles são muito mais fortes e muito mais poderosos. Então a relação de disputa é uma relação de potência. Só que quando você coloca um Deus fora do mundo, que criou o mundo, ou seja, tudo que existe aqui nesse espaço que a gente circula, é a criação desse Deus único. Então o sentido de tudo que está aqui não se dá mais nessa tensão entre diferentes, entre uma pluralidade de diferentes que se enfrentam e eventualmente pode vencer na força no combate entre um e outro e impor a sua força, passa a existir então uma ideia de uma homogeneização. Tudo aqui é criatura desse Deus único. E tudo que se coloca enquanto Deus é tido como falso. Então o monoteísmo instaura um regime de verdade e de falsidade. E na medida em que o monoteísmo instaura um regime de verdade e falsidade, ele cria condições e espaço para que o Ocidente, o mundo no qual a gente vive, e que o cristianismo é um grande símbolo disso, ele se produza. Não há possibilidade de existir um mercado mundial sem essa primeira ruptura, essa primeira passagem, sem que a gente começasse a se organizar no entorno dessa ideia de que existe um Deus único e que nós somos todos iguais. Essa ideia de que nós somos todos iguais, num certo sentido, ela pode mascarar uma grande violência, que é a ideia de, em nome de uma unidade, de uma igualdade, destruir toda uma pluralidade de formas distintas de existir. A quantidade de línguas que foram mortas a partir do colonialismo, e como separar o colonialismo do cristianismo e do monoteísmo. Essa ideia de que então os jesuítas que chegaram no nosso país, nessas terras que hoje habitamos aqui no Brasil,
e tentaram colonizar, ensinar uma língua, ensinar uma religião, ensinar uma forma de se organizar, e a quantidade de línguas que foram apagadas no mundo por todo esse processo histórico. Em nome de um Deus único, em nome de uma verdade, se destruiu uma pluralidade de existentes e de formas distintas de existir, e formas distintas e formas contraditórias de se organizar politicamente. Essa forma que produziu o Ocidente que nem é mais Ocidente porque ele se expandiu para o mundo inteiro, para todos os cantos, essa ruptura que surgiu ali no Mediterrâneo, em que foi o triplo monoteísmo, se expandiu para o mundo a tal ponto que a ideia de Ocidente nem faz mais sentido, ela se tornou o mundo inteiro. E quem é que funciona dessa mesma forma? Qual é o mecanismo que funciona dando um valor único a todas as coisas? O dinheiro. Então Deus, na medida em que o nosso mundo passa por um processo de ruína desse conceito de Deus, então Nietzsche diz Deus está morto, isso não quer dizer que esse regime de verdade e falsidade ele morre junto, que a ideia de um Deus único, de um Deus no singular instaurou, mas esse regime de verdade e falsidade ele se subverte à ideia de dinheiro. E quem é que tinha muita clareza disso? Nosso companheiro Marx, quando vai falar já na época dele da construção de um mercado mundial. A ideia do mercado mundial ele só pode ser construído a partir dessa primeira ruptura que foi a do monoteísmo, e a ideia de equivalência geral ela acaba ocupando essa mesma função, né? Antigamente, então, nessa concepção cristã, Deus está fora do mundo e tudo que está aqui tem um sentido único que seria Deus, mas o dinheiro ele está aqui circulando entre a gente, contudo, ele transforma todas as coisas no seu valor. A minha força de trabalho, a sua força de trabalho, o valor de qualquer artefato, qualquer produto, ele transforma em valor as árvores na Amazônia, ele transforma tudo em dinheiro. É a equivalência geral. Tudo acaba ocupando um mesmo valor e nesse sentido perde-se a singularidade. Então, para que haja esse mercado comum, é preciso que todos falem a mesma língua, é preciso que todos se organizem da mesma forma, é preciso que todos existam de uma maneira homogênea para que todos sejam consumidores simpáticos e cordiais, sem muita revolta, sempre reproduzindo o modo de existir que é dado de antemão. Então a ideia é que a equivalência geral, né, ela ocupa, então, o papel que antes era o papel de Deus. Na medida em que Deus está morto, o homem, a humanidade, então, ocupa esse papel e o dinheiro, por conseguinte, passa a ser o motor dessa homogeneização, dessa equivalência geral. Só há equivalência geral no mundo em que se produziu um fenômeno que é o do cristianismo. E a forma de sair desse regime não é afirmando algo como um ateísmo. O ateísmo ele é o extremo reverso do próprio teísmo. O ateísmo é o extremo reverso do monoteísmo. É a negação, então, na medida em que não existe um Deus único, logo não existe nada. Não existe nada. Isso é absolutamente falso. O contrário desse tipo de organização é a gente pensar uma outra forma de relação com o sagrado, com o místico, com o inalcançável, com o incomensurável. A gente tem que estabelecer uma outra relação com o diferente, com o estrangeiro, com os animais, com a natureza. A gente tem que ressignificar tudo a partir de outras concepções. E nesse sentido, as religiões de matriz africana são um horizonte muito interessante. O pensamento ameríndio é um horizonte muito interessante para a gente entrar em contato e apostar. Eu tenho um vídeo aqui sobre bruxaria e veganismo, falando um pouco da Starhawk, então o pensamento da bruxaria e o ecofeminismo é um horizonte muito interessante. A gente tem uma pluralidade de horizontes para serem explorados que não passam por uma negação de qualquer experiência mística, com sagrado, mas que ao mesmo tempo não seja uma redução a esse regime de um lado de uma transcendência fora do mundo determinando o sentido de tudo que está aqui no mundo, então um sentido único para tudo que existe aqui, o sentido da cadeira, do ventilador, dessa camiseta, da minha existência, da sua existência, do porco, da galinha. E para gente que é vegano, então a gente sabe que no Velho Testamento, nas primeiras páginas, já está lá na Gênesis, dizendo que os animais eles nasceram para servir ao homem, né? Então eles existem para nos servir
e nós existimos para dominá-los. E como isso é absolutamente problemático, existe uma série de outras cosmovisões muito mais interessantes. Mas aí alguém pode argumentar, não, mas então a gente tem que entrar em contato com a população, a maioria das pessoas são cristãs, e como a gente vai se cegar para isso? Porque a gente tem que conversar com as pessoas são cristãs. É claro, primeiro, a gente pode desconstruir o cristianismo, fazer outras leituras do texto sagrado, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender em que medida esse próprio mecanismo em que as pessoas estão engajadas e que cresce cada vez mais hoje em dia, não é o mecanismo que produz também o mundo no qual a gente vive. E um artifício é desconstruir do interior desse pensamento, então, do interior dessas leituras dos textos sagrados, do interior de uma igreja, no interior do cristianismo, desconstruir o cristianismo. Isso é um horizonte, isso é já o que acontece. Na verdade, o capital é uma desconstrução do cristianismo. Na medida em que você substitui Deus pelo dinheiro, você está desconstruindo e modificando o regime de operação. Mas a questão é como a gente fazer uma mudança radical que rompa com esse regime de verdade e falsidade, né? Então, acho que a gente tem que pensar como é esse próprio mecanismo que produz também a situação e o mundo no qual a gente está, e em qual utopia, em qual cosmologia, qual tipo de visão de mundo a gente pode apostar e pensar. Isso é uma reflexão, não tem propriamente uma resposta, mas por enquanto é só. Se inscreve no canal, segue, deixa um comentário,